Fala galera, Wellington aqui no canal Ruptura. Preciso fazer esse vídeo porque até por uma questão de profissão eu não gosto de injustiças. E eu vi o Nando Moura fazer uma crítica ao Guto Zacarias. Eu não tenho nada a ver com o Guto Zacarias, não gosto do MBL. Quem conhece esse canal aqui há tempos sabe que tem uma foto quando a gente estava no movimento conservador que um dos nossos integrantes, o André Petros, ele ergueu uma cartolina escrito "Ei MBL, vai tomar no cu", né? E a foto é bem eu ao lado dele e concordo com essa placa. O André, aliás, que é uma pessoa muito boa. Faz tempo que eu não falo com ele, mas vamos lá. Então eu não tenho nada a ver com o MBL, tá certo? Não tenho nada a ver com o MBL. Não tenho nada a ver com o Guto também. Não é nem uma espécie de sororidade preta isso aqui. Mas, como alguém que ficou na Lesp durante 4 anos, é pouco tempo, é verdade, mas foi um mandato, e para uma pessoa minimamente inteligente, que eu acho que é o meu caso, você consegue enxergar muitas coisas nesses 4 anos. E o Guto apresentou ali o trabalho dele, as coisas que ele fez. O Nando Moura meio que desdenhou do trabalho do Guto Zacarias. E aí eu queria fazer esse vídeo porque se o vídeo do Nando Moura é uma aula de como as pessoas podem mentir, falar a verdade mentindo, talvez esse vídeo aqui, apesar do canal não ser, não fazer nem cócega no canal do Nando Moura e tal, não ter views e tudo, mas eu preciso fazer isso porque é uma injustiça que me tocou bastante. Esse vídeo pode ser uma aula de como avaliar realmente o trabalho de um parlamentar e tem muitas coisas que vocês não veem. Então também pode ser um vídeo sobre, sei lá, como que é a vida no parlamento de verdade. Aliás, assim, mas é o parlamento paulista. Então tem uma diferença muito grande do parlamento federal, por exemplo, tá? Mas, vamos lá, é a experiência e eu acho que dá pra tirar algumas lições aqui. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Vamos lá, o Guto Zacarias publicou lá as coisas que ele fez. Vários ofícios, projetos de lei, coisas que ele relatou e etc e tal. O Nando Moura veio, ali com o apoio do ChatGPT, e disse que as coisas que o Guto fez eram coisas corriqueiras, comuns a qualquer parlamentar. E aqui eu já quero fazer uma reposição de justiça. Por que, Wellington? Porque apesar de ser coisas que o parlamentar tem que fazer, é parte do trabalho dele, tem gente que não faz nem isso. Tem. Muita gente que não faz nem isso. Enquanto eu estive lá, teve um gabinete em especial que me chamou muita atenção. Não vou falar o nome do parlamentar, porque enfim. Se ele ficou aberto nos 4 anos durante 30 dias, o gabinete do parlamentar foi muito. Tá? Sério, em 4 anos. Tá? Por que eu digo isso pra vocês? Tava lotado de assessor no gabinete. Era do nosso corredor, inclusive. Lotado de assessor no gabinete. E eu não vi o gabinete aberto, cara. Eu não vi o gabinete aceso, com a luz acesa. E não era só esse caso, não. Não era. Então, as coisas que eu via ali, eu falava, nossa, isso aqui é um grande elefante branco. E assim, quando nós estivemos lá, o pessoal que integrou ali o mandato, de 2019 a 23 foi taxado de ser um pessoal barraqueiro, de ser um pessoal briguento. A principal acusação contra nós, e eu era parte disso, porque eu estava ali no gabinete do Douglas Garcia, era de que nós trazíamos muita atenção para a Lesp. Então a ideia geral era mais ou menos assim: nós estamos aqui ganhando grana, fazendo as nossas coisas, e vocês estão chamando muita atenção. Tem muita imprensa. A imprensa nunca foi tão presente na Lesp, porque vocês estão aqui brigando, trazendo a forma como eles falavam mal das brigas ideológicas. Não me cheirava bem. Porque não era um falar mal no sentido de isso não traz futuro para São Paulo, isso não agrega em nada. Não, era um falar mal no sentido de vocês têm ideologia? Era um falar mal no sentido de sério que vocês defendem isso de verdade?
Vocês defendem ideias mesmo? Não foi só pra ganhar voto e vir aqui mamar? É real essa treta de vocês? Era esse o tom. Tanto pra quem era de direita quanto de esquerda. Então, a minha percepção de que a Alesp era isso. Tá? A Alesp é um grande elefante branco ali, aquele prédiozão, pra todo mundo ficar ali de boa, tranquilão, fazendo suas coisinhas. Não chamem a atenção. A pecha que o pessoal do gabinete do Douglas, e eu incluso, tinha, era os honestinhos, porque nós tínhamos como regra trabalhar todos os dias. Segunda a sexta, inclusive, vésperas de feriado, etc. Quando abria, nós estávamos lá. A menos que se fechasse a casa, coisas assim. Estávamos lá. E não foi uma, não foi duas, por várias vezes, cansados, porque nós somos o gabinete dos mais produtivos. Cansados, nós olhávamos pela janela e víamos o ônibus passando lotado ali, ó, perto do Ibirapuera. E aí, teve uma vez que eu olhei assim pro pessoal que a gente estava conversando e tal, o pessoal cansado mesmo, porque você trabalha muito, o trabalho intelectual ali é muito pesado. E eu olhei pela janela e falei, vamos até mais tarde. Tá? Então isso é a Alesp, bicho. Isso é a Alesp. E muitos deputados não fazem nem isso, velho. Então, falar, não, mas isso é atribuição de um deputado. E tem muito deputado que não faz nem as suas atribuições. E tá tudo certo, ele passa os 4 anos, possivelmente é reeleito, que talvez ele esteja fazendo outros favores. E isso é a política, e enfim, é o Brasil. Então falar que o Guto faz é uma coisa que qualquer deputado faz, que não passa de atribuições do deputado, bicho, vai pesquisar os outros. Porque aí a gente entra numa outra parada que é o seguinte, tudo bem, você vai criticar o cara que tá fazendo, tá falando que ele não tá fazendo mais do que obrigação. É verdade. Mas e quem não está fazendo nem a obrigação? Isso tem que entrar no ponto da crítica também. E não entra. Então, muitas vezes eu penso que você tá mirando a pessoa errada, velho. Tu tem que entrar no cara que tem 22 assessores, que tem gastos e o cacete, e não tem a produtividade do Guto. Para começo de conversa, e falar, campeão, por que você não trabalha? Tá? Então, primeira justiça feita aqui, velho. Primeira justiça feita aqui. Tem gente que não faz nem o básico. E tá lá. E tá passando despercebido, velho. Debaixo do radar e tudo. Não tá chamando a atenção. Tá ligado? É isso. É isso. Entendeu? Então, primeiro ponto. Se ele faz o básico, que bom. Tem gente que nem isso faz. Os 22 assessores, desde que trabalhem, e esse era o nosso caso, pra caramba, tá? O MP queria inventar 2 ações civil pública, tomou pau em uma e outra tá aí tentando correr atrás, o caramba. O MP tentou, mas não conseguiu, velho. A gente botou os assessores tudo pra depor. Cada um sabia a sua função. Nós tínhamos relatórios diários do que os nossos assessores faziam. Então ter os 22 assessores não é problema, desde que eles trabalhem de fato. Pelo visto, o pessoal do Guto trabalha. Então não é um problema ter 22 assessores, desde que trabalhe, velho. Por que eu digo isso? E a gente também tem a questão do gasto. Eu considero a ideia de economia de gabinete burra. Por quê? Porque a esquerda gasta tudo, a esquerda bota pra torar. E a gente tem o cenário de Brasil falido e problemático que a gente tem, porque a esquerda pega todos os recursos que ela tem, que são legais, são legítimos, ela bota pra torar no orifício rugoso do Brasil. E a direita não, a direita tem que ficar com essa patifaria de economia. Se a direita faz o bem, a esquerda faz o mal, nós temos que economizar em fazer o bem. Não estou dizendo que é todo mundo, eu sei que tem direitista, que é malaco, que é malandro, que faz mal. Eu sei dos esquemas que acontecem, né? Em termos de casas legislativas, os esquemas que são comuns e que tem gente da direita que faz, gente da esquerda também. Mas se for para botar, para trabalhar, para fazer algo legítimo, por que não gastar? Se o mal está gastando com todos os recursos que tem para botar no nosso, por que o bem não vai fazer isso? Então essa ideia de economia de gabinete, para mim, ela é burra. Ela é burra. Só para mostrar, só para fazer marketing. Enquanto que, assim, efetivamente, você não está dando um retorno, porque esse dinheiro volta para a fazenda. Esse dinheiro volta para a fazenda, o governador pode redistribuir para cobrir favores e etc. e tal. Então, peraí. É melhor que esteja na minha mão para fazer o que é certo. Então essa ideia de economia, para mim, é um argumento meio tchongo, assim. Eu estou economizando, eu sou mais econômico. Cara, convenhamos, com mais recursos você poderia fazer melhor? Então gasta o recurso para fazer melhor, né? No nosso gabinete nós tínhamos essa diretriz de economia. Sinceramente, hoje me arrependo.
Me arrependo por quê? Não é só porque não foi eleito, né? Mas porque, cara, tinha muita coisa boa para fazer, né? Mas foram 4 anos de muito trabalho, muito trabalho. E aí eu volto na questão dos 22 assessores. Os 22 assessores que nós tínhamos assessor de campo, e assessor de campo de verdade. Todo dia tinha que mandar um relatório, o que foi fazer, aonde esteve. Vez ou outra nós ligávamos para verificar, fulano de tal esteve aí, sem ele saber, ó, não teve sim e tal. Como é que ele era? Não, ele era assim, sabe? Como é que ele estava vestido? Não, tá assim. Então, beleza. Às vezes, os próprios assessores cuidavam de mandar foto, sabe? Então, a gente tinha um compliance que foi desenvolvido pela Stephanie, Stepa Paiano, muito bem desenvolvido e que nos serviu muito bem. Principalmente para amparar contra os achaques do Ministério Público, que acho que recebeu alguma encomenda de alguém muito incomodado com a nossa atuação, notadamente na pessoa do Douglas Garcia, e tentou encontrar, não achou nada. Mesmo assim, como ele precisava entregar a encomenda, foi lá, moviu 2 ações civis públicas, tomou pau em uma, vai tomar pau na outra, se Deus quiser, e tá aí mais perdido do que segue um tiroteio tentando ir atrás da gente. Dito isso, ter 22 assessores desde que trabalhem é bom. Ter gasto, desde que seja efetivo para coisa boa, também é bom. Porque se eu for verificar a esquerda, bicho, os caras explodem de gastar. E é por isso que a gente está na situação que a gente está. Então, se é de direita foi eleito para fazer o bem, faça o bem e use todos os recursos para isso. Não se veste por causa de Nando Moura, por causa de blogueirinho, por causa de... Não é legítimo? Não é legal? Não tá fazendo acontecer? Não tá indo pro bem da população? Beleza. E aí a gente vai entrar no outro ponto. Muito trabalho é invisível. Muito trabalho é invisível, cara. Por exemplo, ofício. Mandar ofício pela casa demora mais. Porque tem um procedimento, um trâmite. A gente percebeu que demorava mandar o ofício pela casa. O que a gente fez? Cara, vamos mandar o ofício. Pode não entrar na contabilidade lá do site, mas vai ser efetivo? Vai. Então vamos mandar ofício. É igual fazer requerimento de informação. Requerimento de informação, o prazo é 30 dias para o secretário responder sua pena de crime de responsabilidade. Beleza, mas a lei de acesso à informação me dá 15. Por que usar o requerimento de informação se a lei de acesso à informação me dá 15? Ah, porque vai contabilizar na casa. Ah, porque vai contabilizar pro... Mas vai ser mais efetivo? Então tem muita coisa que é invisível. Nós, por exemplo, não paramos de mandar ofício pela Alesp e começamos a mandar ofício interno. E o que é o ofício? Muitas vezes você está noticiando algo, muitas vezes você está dando conhecimento a alguma autoridade, alguma secretaria, alguma subprefeitura, ou o que quer que seja, de algo que está acontecendo. Como você não tem aquela prerrogativa de fazer uma indicação, um requerimento de informação, você faz um ofício. Estou dando notícia, estou oficiando porque um problema foi identificado. Tá certo? E ali o Nando Moura pegou os ofícios do Guto, etc. Mas é um trabalho muito importante. E muitas das vezes é efetivo. Eu, na condição de assessor, cansei de ver problemas da população solucionados por meio de indicação. Nós fazemos a indicação ao governo do estado, indicávamos onde estava o problema, o que poderia ser feito, com base legal. Essa é uma outra questão que eu vou abordar mais adiante. Com base legal, e falamos, olha, precisa corrigir isso aqui. A partir do momento que se está ciente, o Estado pode ser responsabilizado, porque o Estado tomou conhecimento. Cansamos de receber devolutivas no sentido de foi operacionalizado tal coisa, foi instalada a base da Polícia Militar no local, foi apurado as circunstâncias, já está em procedimento para melhoria ser realizada, etc. Cansamos de resolver coisas com indicação e ofícios. Cansamos de resolver coisas. Só que, devido ao volume, né, e uma certa, eu não vou dizer, uma certa, assim, a gente se preocupava em ser efetivo, não em fazer mídia em cima daquilo que a gente conseguiu, o que é um problema. Foi um defeito nosso, né? E o Douglas, como ele é uma pessoa muito verdadeira, muito humilde, honesta, ele não gostava de ficar, de certa forma, se promovendo em cima da miséria alheia. Então o que a gente fazia? Não dava publicidade a isso. Porque pra ele, tipo assim, consertou o córrego, tal, trouxe uma melhoria pra aquela população. Trouxe, olha que legal pra aquela. Acho que ele fez isso uma vez num córrego, inclusive. Foi uma indicação nossa, e ele foi lá e tudo. Só que ele, pessoalmente, ele falava, cara, parece que eu não fiz mais que minha obrigação, e parece que eu tô, sei lá, que eu fiz pra me promover. Eu falei, velho, no seu coração, e a gente sabe que não foi. Mas fazer o quê? Precisa dar publicidade. Muita coisa a gente fez não foi dada publicidade. Primeiro porque era um volume muito grande, né? Segundo, tinha coisa que ele falava, não, isso aí não. Foi legal, aconteceu, ótimo, bom pra eles, e vamos meter marcha, vamos trabalhar. Mas é um erro. Dê publicidade a tudo que você realiza, velho.
Porque senão vai aparecer um Nando Moura da vida aí falando que você não faz nada. E aí os seguidores dele, os tapados dos seguidores dele, que não entendem porra nenhuma, também vão no mesmo balaio dele e vai achar que você só fica aí fazendo trabalhozinho formal. Então se serve de alerta, Guto, dá publicidade a tudo, cara. Registra tudo e vai em tudo que você realizar, bicho, tira foto, faz filmagem, publica, etc. Cara, isso faz uma diferença absurda. Teve uma vez que tinha algum pessoal da Civil que não estava sendo nomeado, tinha vaga, etc. E aí chegou ao nosso conhecimento. E aí, pô, fomos lá, mandamos, se não me engano, foi um ofício, foi uma indicação e tal. E o governador foi e nomeou a leva lá de pessoas. Cara, tu transformou a vida de pessoas, velho. Por meio de indicação, por meio de ofício. Coisa que o Nando Moura acha que não dá fruto nenhum. Mas também você não vai pegar o cara e falar, vem aqui falar que você foi nomeado graças à minha atuação. Não, velho. Foi graças ao cara que passou o concurso, é mérito dele, tá. Mas poderia ter uma malícia maior da publicidade. É isso? Deveria. Porque senão vem os Nando Mouras da vida e falam que a pessoa não faz nada. Então, cara, é duro, é duro. Tem coisas que a gente faz que não vai aparecer porque nós impedimos que acontecesse. Então, a quantidade de projetos de esquerda cacareco que chega para ferrar a população, cara, são vários. Eles ficam maquinando dia e noite como ferrar as pessoas, como, sei lá, prejudicar as relações sociais e as instituições, etc. Eles são assim. Eles passam dia e noite maquinando como ferrar os outros, como inchar a máquina do Estado, como trazer mais custo para o Estado, como ferrar a vida do cidadão, mais imposto, etc. Eles ficam tendo ideias mirabolantes para esse tipo de coisa. Que eles acreditam que há recursos infinitos e que o Estado tem que dar conta de tudo na nossa vida. Eles são assim. A quantidade de projetos que por meio de articulação... O que é articulação, gente? É conversa. Não vai aparecer conversa, velho. Não vai aparecer. O deputado não vai se filmar numa reunião com gente, às vezes, da oposição, às vezes um deputado que não vai com a cara do outro, mesmo sendo do mesmo partido. O deputado não vai se filmar falando assim, então, tô aqui hoje conversando com fulano de tal, estamos articulando pro projeto do amigo dele não passar, porque não vai com a cara do amigo dele. Isso não vai aparecer, velho. Porra, isso é articulação. O quanto de coisa que você impede, coisa ruim de acontecer por meio de articulação. Às vezes você tá articulando com um cara que ele é seu inimigo. Às vezes você tá articulando com um cara que ele não é da sua ideologia, mas você chega lá e fala, campeão, isso aqui é ruim, velho. Isso aqui é ruim, tem um pessoal da rede preocupado aí, ó, dá voto contra. Ah, não, pode deixar do voto contra. O cara chega lá, dá voto contra e faz a diferença no voto. Quer que publica isso? Porra, não vai publicar. Então tem muita coisa que não é vista e traz resultado, ou impede um resultado pior. E não vai ser visto. Você tem que confiar no cara que você votou. Aliás, voto é isso, é um voto de confiança. Então, fazendo aqui justiça ao Guto, daquilo que é visto, né? Acho que tá ok, os números estão ok. Se pudesse ter um cuidado maior, justamente na parte da publicidade, porque tem que ser feito, por mais que não se queira. Eu não sirvo para essas coisas, porque eu sou o tipo de pessoa que, assim, o que sua mão direita faz, não saiba a esquerda. Tem até um ditado, não sei se é maçom esse ditado, quem me disse foi um maçom, que é caridade com publicidade é vaidade. É isso. Caridade com publicidade é vaidade. Eu também entendo. Mas a gente tá no jogo da mídia, a gente tá no jogo que as pessoas precisam ver, a gente tá no jogo do povo brasileiro, bicho. Por mais que você resolve, etc., tem que dar uma mídiazinha. Teve lugares que, poxa, levou transformação. Teve uma vez, eu não esqueço disso, uma vez chegou um cara lá do interior, 45 do segundo tempo pra mandar emenda, velho. 45 do segundo tempo. Cara de uma cidadezinha cacareco, Chegou lá, é que eu vim aqui pedir um valor pra gente recapear não sei lá onde. E tava uma bagunça, porque era fechamento das emendas e tal. E eu lembro que no gabinete tipo, tava cheio, né, de gente pra lá e pra cá e tudo. Eu olhei assim e falei, eu sou vereador de tal lugar e tudo. Eu precisava falar com o deputado, eu falei, tem que ser só com ele? Ele falou, não, é que é uma emenda aqui que eu queria pedir. Eu falei, tá aqui, bicho, eu joguei lá no sistema... Né, dei procedimento à emenda do cara, eu achava que não fosse entrar. A emenda entrou, velho. Uma emenda de 50 mil, alguma coisa pequena, pro cara poder recapear lá no mérito dele. Bicho, ele conseguiu. Depois ele veio agradecer. Então, tipo, sabe? Isso é trampo, velho. Isso é trabalho. Entendeu? Não fomos lá fazer mídia em cima da emenda do cara. Mas foi algo que aconteceu.
Foi o que eu fiz, eu realizei no gabinete. Então, galera, não entra nessa pilha, tá? Sejam justos com as pessoas. Vocês podem entrar no site da Lesp e verificar lá o que procede, o que não procede. Façam isso, não fiquem dependendo do Nando Moura, tá? E uma outra coisa, que eu falei que ia falar mais à frente, fundamentação. Uma preocupação, e olha, nem sempre dava, tá? Porque o volume realmente era muito grande. O estado de São Paulo, primeiro, tem dinheiro. Tem dinheiro. Quem falar que o Brasil não tem dinheiro tá mentindo. É que tem muita gente safada roubando e passando embaixo do radar, porque nego não faz a denúncia que tem que fazer e fica preocupado em fiscalizar quem tá fazendo. Olha que putaria. Primeiro, o estado de São Paulo tem muito dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. Tem dinheiro pra dar com pau. Tem dinheiro pra ser tão desenvolvido quanto Hong Kong. Mas o que tem de vagabundo roubando nessa... Olha o que tem de vagabundo, bicho. Nossa senhora, escoa muita grana. Escoa muita grana. Por isso que eu falo, muita coisa nós resolvemos com indicação e ofício, cara. Muita coisa, sem depender de emenda. E olha que o governador era o Dória. Que o Douglas é um desafeto do Dória, acho que até hoje. E a gente resolveu. Porque tinha dinheiro, velho. O que faltava era gente para dizer aonde direcionar. E gente com trabalho sério. Como no nosso caso, que os nossos assessores iam em loco, registravam foto, registravam vídeo, mandava pra gente. E a gente, às vezes, colocava num QR Code, anexava no ofício, às vezes anexava na indicação um link pro servidor, sei lá, que chegasse na secretaria, ele acessar, ele ver. Tudo verdadeiro, tudo de verdade, trabalho real. E muitas das vezes nós fazíamos o quê? Fundamentávamos. Olha, a partir do momento que o Estado toma ciência, torna-se responsável por qualquer prejuízo. Ó, aquele buraco, gente, a coisa que vereador já fazia e não fazia. Aí chegava pra gente, o cara passou pela rodovia, alguma coisa assim, chegava na gente, né, na rua e tal, a gente mandava pau, mandava na prefeitura, mandava no departamento de estrada e rodagem, enfim. Fazíamos isso. Com registro, etc. Eles iam lá, tal, pimba, carimbavam, vambora. Fizeram, realizavam, depois mandavam pra gente. Cara, reclamação de base de polícia. E tudo a gente buscava fundamentar. Às vezes, tava tão pauleira que a gente só mandava o relato. Mas via de regra, a regra é fundamenta, cara. Traz artigo de lei sim, traz regulamento, traz constituição e fala, ó, o Estado é responsável por causa disso. Portanto, né, seria de bom tom, indicamos que se realize tal coisa ou algo melhor que tiver aí dentro da previsão, possibilidade orçamentária e tudo, e era realizado. Então, cara, também tem isso, não é só fazer, mas a qualidade do que é feito. Qualidade do que é feito, tá certo? E fazíamos, então, e isso faz diferença. Faz diferença, porque quando chega lá, chega redondo. O cara, para ele justificar uma inclusão orçamentária para executar tal coisa, ele já pode usar até a nossa indicação como modelo. Ele vai fazer o copia e colar lá, facilita o trabalho na administração, tá certo? Pra tocar pau nas coisas. Então, velho, preciso aqui fazer essa justiça ao trabalho do Guto. Não entrei nos detalhes do Guto para saber se tá bem operacionalizado, se tá bem fundamentado. Tá? Não entrei nesse mérito. Mas ver alguém com um bom trabalho sendo injustiçado por causa de picuinha, para mim, que fui assessor, que trabalhei de verdade, eu trabalhei pra caramba, inclusive, é uma injustiça, tá? Por mais que seja o Guto, por mais que seja o pessoal do MBL, e aí vem esse pessoal da prática política, não, deixa massacrar e tal, velho, não, é uma injustiça sendo praticada, tá? Se o cara tá fazendo e considera que é arroz e feijão, veja quem não faz nem isso. E tá passando embaixo do radar, e a probabilidade de continuar na política ferrando os outros, enquanto perde-se tempo fulminando a reputação e a imagem do Guto, podendo prejudicar alguém que é do bem de verdade, por mais que seja do MBL, um dos defeitos dele ser do MBL, pra mim não bate, tá? Não bate, porque quando você, é aquela ideia, né? Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, é o que tá acontecendo. Poupa os malacos, que não faz nada, que vive de conchavo, né? Ele sacrifica o cara que tá fazendo um trampo. E aí você não vê crítica a quem não tem um documento protocolado, quem os assessores não aparecem no gabinete. Esses aí você não vê crítica, né? Tudo por causa de picuinha, não vale, bicho, não vale. Então venho aqui, o título desse vídeo vai ser em defesa do Guto Zacarias, e que não é só defesa do Guto Zacarias, mas em defesa de todo aquele que trabalha de verdade, cara, estando na Lesp ou em qualquer outro parlamento.
É em defesa de quem trabalha de verdade, dizendo pra você, espectador, ficar ligeiro e você ser o fiscal disso daí. Você ser o fiscal disso, tá? Uma vez tinha um pessoal lá do grupo lá tava se discutindo os fogos de artifício de estampido, tudo, e a gente era contra a proibição, né? Tem a questão do mercado e tal. O cara perdeu 40 minutos na linha comigo, cara. Falando do projeto. Não, que vocês têm que defender assim, defender assado. Eu falei pra ele, campeão, não é por nada não, mas a gente já é contra. Por que você não liga quem é a favor de proibir o mercado de vocês? Não é por nada, eu tô te ouvindo aqui pacientemente, tudo, entendi os caminhos que você quer, mas o que a gente fez já foi feito. Você tem que tentar convencer quem é contra o seu mercado. Eu já sou a favor. Eu não sou alguém a ser convertido. Tá certo? Então, vamos mirar em quem tá fazendo coisa errada. Vamos mirar na pessoa certa. Né? Poxa vida, cara. Então, é uma defesa que é quem trabalha de verdade nos parlamentos da vida e tenta mudar esse Brasil fazendo o que é certo. Tá? E aí fica a advertência para vocês não caírem nessas picuinhas, Chequem o detalhe. Vejam o que de fato foi feito. Tá? Antes de sair comprando ideia errada de gente ressentida e rançosa, tá bom? Então, minha deferência a todas as pessoas sérias, e olha que é difícil, tá? É difícil ser sério e manter-se sério nessas estruturas. Minha deferência a todas as pessoas sérias que compõem aí o parlamento, que trabalham dia e noite para tentar entregar algo para a população, a despeito de toda a dificuldade, de toda a entrave e de toda a crítica injusta e ilegítima. Esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, até a próxima. Ficou grande pra caramba, mas espero que seja útil.